Nos últimos dias, um nome enigmático começou a circular entre os apaixonados por astronomia e os observadores atentos do espaço. 3I Atlas. Esse objeto misterioso, classificado como interestelar, está se aproximando da Terra e despertando tanto fascínio quanto preocupação. O mais curioso é o silêncio quase absoluto da NASA sobre o assunto, algo que tem levantado inúmeras perguntas e alimentado teorias das mais variadas. Afinal, por que uma das maiores agências espaciais do mundo evitaria dar detalhes sobre um visitante tão peculiar vindo das profundezas do universo? O que existe nesse corpo celeste que justifique tamanho cuidado com a informação? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério, explorando o que sabemos sobre 3I Atlas, como ele foi descoberto, qual é a sua natureza e por que tantos acreditam que há algo sendo escondido da humanidade. Para entender a importância desse objeto, precisamos lembrar que o prefixo 3I significa que estamos falando do terceiro objeto interestelar já detectado passando pelo nosso sistema solar. O primeiro, descoberto em 2017, foi o famoso Oumuamua, um corpo alongado e enigmático que até hoje divide a comunidade científica. Alguns acreditam que ele era apenas um asteroide com formato incomum. Outros sugerem que poderia ser até mesmo uma sonda alienígena enviada intencionalmente para explorar sistemas estelares. 2 anos depois, em 2019, tivemos a detecção do 2I Borisov, o segundo visitante interestelar, mas desta vez em formato de cometa, com cauda visível e comportamento semelhante ao de outros cometas conhecidos. Agora surge o 3I Atlas, e novamente o mistério toma conta, porque ele traz consigo características diferentes, ainda não totalmente compreendidas, e levanta novas dúvidas sobre a natureza desses mensageiros cósmicos. O 3I Atlas foi identificado inicialmente por telescópios automáticos de rastreamento do céu, ligados ao projeto Atlas, que é especializado em detectar objetos próximos à Terra que possam representar risco de colisão. O curioso é que, ao analisarem sua órbita, os astrônomos perceberam que ele não tinha origem no nosso sistema solar. Sua trajetória extremamente hiperbólica indicava claramente que ele vinha de fora, de algum ponto distante da Via Láctea. Isso por si só já era motivo suficiente para chamar a atenção. Mas à medida que os cálculos se tornaram mais precisos, algo inesperado foi descoberto. O objeto estaria se aproximando muito mais da Terra do que os 2 anteriores, em uma passagem que, embora não represente ameaça imediata de impacto, certamente merece atenção redobrada. É aqui que entra o ponto mais polêmico. A NASA não tem feito comunicados públicos extensos sobre o 3I Atlas. Enquanto em casos anteriores houve coletivas de imprensa, artigos de divulgação e até debates públicos, agora, o silêncio é quase ensurdecedor. Claro, alguns dados técnicos estão disponíveis em repositórios astronômicos, mas a ausência de análises mais detalhadas, declarações de cientistas de alto escalão e até mesmo comparações com os objetos anteriores tem deixado um vazio informativo. Esse vazio, como sempre, é rapidamente preenchido por especulações. Afinal, se não há nada de extraordinário, por que não falar abertamente sobre isso? O que a NASA teme ou quer evitar ao manter uma postura de silêncio? Muitos pesquisadores independentes começaram a levantar hipóteses. Uma das mais comentadas é que o 3I Atlas não seja um simples cometa ou asteroide, mas algo com propriedades físicas muito incomuns, talvez até artificiais. Esse debate já aconteceu com Oumuamua, mas foi descartado rapidamente pela comunidade científica mais conservadora. No entanto, o fato de um terceiro objeto interestelar surgir em tão pouco tempo faz alguns se perguntarem se não estamos diante de um fenômeno maior. Seria possível que esses corpos estivessem sendo enviados ou redirecionados por alguma inteligência cósmica para visitar sistemas estelares habitados? Estaríamos sendo monitorados por civilizações mais avançadas? Outros especialistas argumentam que o silêncio da NASA pode estar ligado a uma questão de segurança. Se o 3I Atlas realmente tiver uma trajetória mais próxima da Terra, existe a chance de que sua passagem cause efeitos indiretos, como o aumento da atividade de meteoros devido a fragmentos desprendidos, ou mesmo a possibilidade, ainda que remota, de colisão futura.
Divulgar informações sem ter certeza poderia causar pânico desnecessário. Nesse sentido, a agência poderia estar optando por esperar análises mais precisas antes de se pronunciar oficialmente. Mas, mesmo assim, a falta de transparência não deixa de incomodar. Além disso, há um detalhe que chama a atenção. O objeto parece emitir reflexos incomuns, diferentes do que esperaríamos de um cometa comum. Enquanto Borisov deixou clara sua natureza ao exibir uma cauda brilhante e Oumuamua se destacou por sua aceleração estranha, o 3I Atlas tem sinais que ainda não se encaixam em nenhum padrão conhecido. Pesquisadores amadores que conseguiram observar o corpo relatam mudanças bruscas no brilho, como se ele tivesse superfícies metálicas refletindo a luz do Sol. Isso, claro, reacende as discussões sobre a possibilidade de uma origem artificial, algo que a NASA dificilmente admitiria sem provas irrefutáveis. A aproximação do 3I Atlas também reacende uma pergunta maior. Quantos desses objetos podem estar cruzando o nosso sistema solar sem que sequer percebamos? Afinal, até 2017 não tínhamos registrado nenhum. Agora, em menos de uma década, já temos 3. Isso levanta a hipótese de que ou melhoramos drasticamente nossa capacidade de detecção, ou o fluxo de objetos interestelares está aumentando por algum motivo. Estaria algo acontecendo na galáxia que está empurrando esses corpos para cá. Poderia ser resultado de perturbações gravitacionais em regiões distantes, ou até mesmo consequências da passagem de estrelas próximas que alteraram órbitas de asteroides em nuvens interestelares. A ciência busca explicações naturais, mas para os entusiastas do mistério, a possibilidade de uma origem inteligente continua sendo a mais instigante. Outro ponto que deixa essa história ainda mais envolvente é o simbolismo desses visitantes interestelares. Cada um deles nos lembra que não estamos isolados no universo, que o espaço está repleto de mensagens e fragmentos de mundos distantes viajando por milhões de anos até chegarem até nós. O 3I Atlas carrega consigo segredos que podem revelar informações valiosas sobre a formação de outros sistemas planetários, sobre a composição da matéria em regiões diferentes da nossa galáxia e, quem sabe, até sobre a possibilidade de vida além da Terra. Estudar esses objetos não é apenas uma curiosidade científica, mas uma oportunidade única de ampliar nosso conhecimento sobre o cosmos. Mas, enquanto aguardamos dados oficiais mais detalhados, as perguntas continuam. O que realmente é o 3I Atlas? Um simples cometa interestelar? Um fragmento perdido de um sistema distante? Ou algo que desafia completamente as explicações convencionais? E, principalmente, por que a NASA prefere o silêncio, deixando a comunidade mundial em suspense? Estaremos diante de um fenômeno natural intrigante ou de um segredo cósmico que ainda não estamos prontos para encarar? À medida que o 3I Atlas se aproxima, os observatórios do mundo todo estarão atentos e certamente mais informações virão à tona. Talvez em breve tenhamos respostas que coloquem fim às especulações. Ou talvez, como aconteceu com Oumuamua, fiquemos apenas com mais perguntas do que respostas. O importante é que estamos presenciando um momento histórico. Mais um visitante interestelar cruzando o nosso céu, nos lembrando de que o universo é vasto, misterioso e cheio de surpresas. Até lá, resta observar, questionar e refletir sobre o nosso lugar nesse imenso palco cósmico.